Então, nesse primeiro exemplo, ó, calcule o valor da incógnita em cada caso. Tá? Nós vamos fazer 3 questões e é aqui que entra vocês. Então, vejam, tá? Eu tenho um pequeno problema aqui para resolver. Eu quero achar o valor de A, certo? Eu quero achar o valor de A. Então, neste caso, eu tenho que descobrir qual dessas 3 fórmulas, tá? Em alguns casos, quando tem mais uma letra, né, tem mais informações, pode ser qual ou quais fórmulas. Tu pode usar até mais de uma fórmula para resolver o problema. Mas nesse caso aqui não tem muito o que fazer. Eu tenho que entender assim, ó, quais dessas 3 fórmulas, ou melhor, 5 fórmulas, eu consigo resolver este problema aqui. Então o A é a minha pergunta, tá? Eu posso me basear no primeiro slide. Onde é que está aqui? Tá, ficou um pouquinho riscado. Vou pegar ele aqui. O que o A faz? O A faz o papel de C. Vamos anotar aqui. O A faz o papel de C, certo? O 4 está aqui. O 4 faz papel de quem? O 4 está aqui. O 4 é o M, certo? Uma fórmula, uma maneira de memorizar é assim. E o 9 está aqui embaixo. E aqui embaixo eu expliquei para vocês que fica a hipotenusa. E a gente chama de A. Tá? Então vejam. Qual fórmula que tem o A, o M e o C? Vamos dar uma olhada na primeira. Tem C? Tem. Tem o A? Tem. Tem o M? Tem. Então é esta a primeira fórmula que eu resolvo. Não é essa, não é essa, também não é essa e não é essa aqui. Tem estudantes que não ficam olhando para isso, tá? E aí como é que eles resolvem essa questão? Eles decoram. Aqui embaixo está a hipotenusa, aqui está o cateto, aqui está outro cateto, aqui tem a sombra, aqui vai ser outra sombra, não tem nessa informação, e aqui seria a altura. Então o cara vai prestar atenção aqui, ó. Aqui. Eu tenho um cateto, ok? Eu tenho a sombra desse cateto e eu tenho a hipotenusa. Então a única fórmula que pode ser é o cateto ao quadrado igual só a sombra vezes a hipotenusa ou a hipotenusa vezes a sombra. Tanto faz aqui. Então vamos montar essa fórmula aqui, ó. C ao quadrado é igual, eu vou anotar aqui, A vezes o M. Tá? A hipotenusa vezes a projeção. Quem é o C? O C é o A. O C é uma variável. Então a gente troca aqui, ó, A ao quadrado. Quem é o A? O A é 9. Então a gente anota aqui. O A é 9, certo? Vezes. Quem é o M? O M é o 4. E aí a gente faz as continhas. A ao quadrado é igual a 9 vezes 4, 36. Contrário de potenciação, certo, gente? Contrário de potenciação é radiciação, né? É mais ou menos raiz de 36, tá? Por que eu não vou colocar o mais ou menos aqui na frente? Por que eu não vou escrever assim, ó, mais ou menos raiz de 36? Ah, professor, mas que bobagem é essa? Sim, porque aqui tu está perguntando o seguinte, ó, qual é o número que tu eleva ao quadrado que dá 36? Mais ou menos raiz de 36, 6. Se tu pegar o mais 6 e elevar ao quadrado, dá 36. Se tu pegar o menos 6 e elevar ao quadrado, dá 36. Mas por que aqui eu não estou colocando mais ou menos? Porque o nosso conteúdo que a gente está estudando é geometria. E não existe uma medida menos 6 metros, né? Vai lá e mede menos 6 metros. Como medir menos 6 metros? 6 metros tu consegue medir, mas menos 6 não tem. Então é o único caso, tá? É o único conteúdo que não vai mais ou menos. Porque é geometria. Então, raiz de 36 é 6. Como não diz centímetros, quilômetros, metros, né, a gente deixa assim, tá? Só 6. O correto era botar 6 unidades, mas não tem informação nenhuma, não vamos bobear tanto. Tranquilo aqui? Vamos fazer mais um exemplo? Olha esse exemplo aqui, ó. O que eu tenho de informação e quais destas fórmulas eu vou trabalhar, tá? Tem gente que já está se tocando, né? Está dizendo assim, pô, professor, o senhor tem uma altura, né? Cuidado com essa história das letras. Por coincidência, o H, esse é o mesmo H da fórmula, mas às vezes, ó, ao invés do cara botar o A, bota X, bota B, bota as letras tudo variado.
O que vocês têm que prestar atenção é nas posições, né, dessas entidades aqui no triângulo. Então veja, eu tenho uma altura e eu tenho duas sombras, né? Isso aqui, esta sombra, 9 metros, 9 centímetros, 9 quilômetros, 9 unidades, é sombra deste cateto aqui. E o 16 é sombra deste cateto. Então vamos lá. O que eu tenho aqui? H. O H é H. O H tá certo, né? O H é o próprio H aqui. Nem vou trocar o nome. O 9 está aqui. O que o 9 é? O 9 está nesse lugarzinho aqui. Então o 9 faz o papel do M na fórmula. O 16, né? Desculpa, o 16 está aqui. É outra sombra. Então o 16 faz o papel do M, que está aqui. Certo? Vamos lá então. Qual fórmula trabalha com H? Eu não troquei H porque já estava certo. H é H. M, N. Vamos ver a primeira. Tem H? Não. Então já não é ela, né? Nem tem o H aqui, não tem nem como eu usar essa fórmula. Eu quero achar o H. E ela não tem H. Vamos olhar para a segunda fórmula. Tem H aqui? Não, né? Não tem H. Tem o B, tem o A e tem o N. Não vai ser essa daqui também, tá fora. Essa aqui tem H? Opa, tem H. H tá aqui. Tem M? Tem M. Tá aqui. Tem o N? Tem o N. Então é essa fórmula aqui. A outra seria, vamos lá, nós temos o B aqui no nosso problema? Não, não tem B. Nós temos informação do C? Não tem. Então nem é essa aqui, nem percam tempo olhando para essa. E a terceira, muito menos, né? A terceira tinha que ter um cara aqui, outro aqui e outro aqui, que é o Teorema de Pitágoras. Essa é a mais importante de todas, tá? Então vamos lá. Qual é a fórmula escolhida? A fórmula escolhida é essa aqui, ó. H ao quadrado igual a M vezes N. Então vamos lá. Anotar, escrever a fórmula, né, para memorizar. O quadrado da altura se decora assim, tá, gente? É igual ao produto das sombras, M vezes N. Certo? Quem é o H? O H aqui é o H. Então vai ficar assim. Quem é o M? O M é o 9. Quem é o N? O N é o 6. Tranquilo aí? Tranquilo, então vamos lá. Contrário de potenciação, né? Primeiro vamos fazer o produto, 9 vezes 6. 9 vezes 6 é 54, certo? Contrário de potenciação, mais ou menos raiz. Mas como é geometria, por que eu sei que é geometria? Porque tem um desenho, tá? É uma medida, é um triângulo, então é só raiz positiva. Lembram? Quando vocês estudaram Bhaskara era mais ou menos, tá? Mas não é o nosso caso, porque isso aqui é geometria. E raiz de 54? Bem, existem duas maneiras de eu tirar essa raiz de 54. Eu sei que a resposta é 3 raiz de 6, tá? E depois eu vou revelar esse truque. Por que eu sei que é 3 raiz de 6? Mas vamos lá. Como é que se chega nesse 3 raiz de 6 aqui? É o seguinte. O primeiro truque é o seguinte que a gente tem que fazer. Tem que pegar o 54 e decompor em números primos, tá? O que são números primos? Números que dá para dividir por ele mesmo, que é o 2 e por 1, né? Que é o 3, o 5, o 7, depois o 11, o 13 e vai embora. Números primos. Então vamos lá. 54. Né? 54 é par. Por quê? Porque termina em 4. Então dá para dividir por 2. 54 dividido por 2, quanto que vai dar este cara aqui? 54 dividido por 2 vai dar 27. Certo? Certinho aqui? 27 não dá mais para dividir por 2. O 2 morreu, né? Se der por 2 lá para baixo é porque eu errei a conta. Então vamos ver. 27 dá para dividir por quanto? Por 3, por 5, por 7, por 11. 27. Eu vou fazer um testezinho aqui, ó. 2 mais 7, ele é número... termina, não dá mais por 2, né? Mas 2 mais 7 é 9. 9 dá para dividir por 3. Logo, 27 também dá por 3. Então, 27 dá para dividir por 3, que dá 9. Certo? 9 dá para dividir por quanto? 9, ó, é óbvio, 9 dá por 3, que dá 3. E 3 dá por quanto? 3 dá por 3, que dá 1. Como que eu tiro da raiz? Quando não tem nada aqui, é raiz quadrada, é raiz de índice 2, né? Era a raiz quadrada,
é a raiz de índice 2. Então tem que fazer parzinho com os caras iguais. Então o que vai sair lá para fora? Lá fora vai sair uma dupla de 3, certo? Vai sair um 3 lá para fora, então vai ficar 3 aqui. O que vai sobrar lá dentro? 2 vezes 3. E 2 vezes 3, que vai ficar dentro da raiz, é 6. Isso aí se chama fatoração. Uma outra maneira de fazer, certo? Tem uma propriedade que a gente aprende lá no 9º ano, que diz o seguinte, ó. Quando tu tem dois números se multiplicando dentro de uma raiz, eu vou explicar isso aqui, mas não precisa usar. Fica de curiosidade aí para vocês. Quando tu tem dois números dentro de uma raiz, tu pode pegar e calcular, se multiplicando, é claro, né? Tu pode pegar e calcular a raiz quadrada separada. Tá? É isso que tem lá no livrinho de 9º ano. Quando tu tem dois números se multiplicando, tu não precisa multiplicar 9 vezes 6 para virar 54 para fatorar. Tu pode extrair a raiz separado, como se fosse a raiz de um e a raiz do outro. Então, vamos lá. Quanto que é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3. Quanto é a raiz de 6? Eu não sei quanto que é a raiz de 6, então 6 fica dentro da raiz. Então está aqui a solução do nosso outro problema, 3 raiz de 6. Certo? Vamos para o nosso último exemplo. O nosso último exemplo é o seguinte, ó. Eu tenho A, né? O A está no lugar certo. Poderia ser, cuidado, né? Poderia ter um B aqui, poderia ter qualquer outra letra aqui. Até um X, o clássico X. Ou um Y, mas não importa. Eu tenho este cara, eu tenho esse aqui e eu tenho esse aqui. Bom, eu expliquei para vocês que é a parte mais importante do conteúdo. Este aqui está aqui no chão e aqui fora, então ele é a hipotenusa. E esses dois caras aqui são os catetos, certo? Botei C de cateto, não tem nada a ver lá com aquele primeiro triângulo. Então olha só, eu tenho uma hipotenusa, que ela está para o chão, né? Depois eu vou explicar melhorzinho, que ela é o oposto ao ângulo de 90 graus. E eu tenho esses dois caras aqui, que são os catetos. Se está difícil, vamos nomear as entidades. Este cara aqui é o C. Então vamos lá. Este cara aqui é o C, certo? O 4 está aqui. O 4 é o B. O 4 faz papel de B. Então veja, este aqui faz o papel de B, que é o 4. E o A é o A. O A está certo. Então, notem, qual das 5 fórmulas trabalha com A, B, C? Vamos ver. Esse aqui tem C? Tem. Esse aqui tem A? Tem. Mas esse aqui não tem B, então não é esta fórmula. Esse aqui tem B, beleza. Esse aqui tem A, mas esse aqui não tem o C. Tem um N, nem N tem no meu problema. Não é essa fórmula aqui. E H nem tem H, gente. Nem vamos perder tempo aqui. Vamos lá. Este aqui tem B, beleza. Esse aqui tem C, joia. Eu tenho a informação do C. Eu tenho a informação do A, mas eu não tenho o H. Então cuidado aqui, ó. E H não é nem pergunta, tá? O H poderia ser um valor ou uma variável, mas ele nem aparece no meu problema. Então essa fórmula aqui é inútil. Então essa aqui, ó, eu tenho o A? Tenho, o A é a pergunta. Eu tenho o B? Sim, o B é um valor. E eu tenho C? Também. Então é o teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras tem que decorar, né? Diz o quadrado da hipotenusa, eu vou escrever de outra forma, é igual à soma do quadrado dos catetos. Vai ficar assim, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é o A? O A é o A. Quem é o B? O B é 3 ao quadrado. Quem é o C? 4 ao quadrado. Então vai ficar assim, A ao quadrado igual 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Contrário de potência, raiz. Raiz de 25. E raiz de 25 é 5. Bom, galera, era isso que eu tinha para vocês, tá? Uma explicação. Copiem esse PowerPoint no caderno de vocês, tá? Resolva esse exemplo e podem partir direto para as atividades. Um abraço e até a semana que vem.